Sejam muito bem-vindos à segunda aula do curso de Gestão do Tempo e Produtividade. Nesse vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o seu ponto de partida, o marco zero, o início de tudo. Eu sou o Lucas, esse é o canal Crescente Constante. Desde já, deixe seu like, se inscreva no canal e sem mais delongas, vamos lá. Por que é importante você saber onde está? Sem saber onde está, é realmente muito mais difícil. Eu diria até que impossível você realmente ter uma evolução e conseguir ter um controle mais prático e mais produtivo do seu dia. Porque se você está buscando um curso de produtividade e de gestão do tempo, certamente você almeja coisas, almeja ser melhor, ter um dia mais produtivo, isso é óbvio. Então, já vamos tirar esse primeiro elefante da sala, que é: você almeja ser melhor, você almeja ser mais produtivo e gerir seu tempo. Por quê? Qual é esse desejo que você quer realizar? Qual é essa meta que você busca? Então, se você já tem essa meta, ótimo, excelente, você está no caminho certo. Se não, esse é o primeiro passo. Justamente, é o primeiro passo. Porque aí você vai saber onde você está. Porque só dá para saber onde você está. Não exatamente só dá para saber onde você está, mas para você saber onde você está, é praticamente impossível se não souber para onde você quer ir. Porque se você souber onde você quer ir, esse ponto inicial, ele já vai possivelmente ser além ou aquém de onde você poderia ou deveria estar. E você colocando essa meta muito claramente do que você quer buscar, seja em questão física, seja em questão de algum projeto seu, o que seja. Setar isso claramente vai ser muito mais fácil de ter todas as outras questões que são abaixo, como por exemplo, prioridades de tarefas, como por exemplo, alocação de tarefas durante seus dias e suas horas. E isso fica muito mais fácil. Então, deixando claro já aqui, para você saber onde você está, é imprescindível saber para onde você quer ir e o que você está buscando. Então, esse é o primeiro passo para a produtividade. Se avaliar. Avaliar o que é que você quer, para onde você quer ir. O segundo é você avaliar a sua situação atual. Você pode se perguntar: como é que eu uso o meu tempo hoje? É interessante fazer o seguinte exercício. Imagina o seu dia como se fosse um filme. E você está ali assistindo esse filme. Como é que você, agindo com o papel de ser você mesmo, como é que esse personagem ele passa durante o dia? Por exemplo, você acorda e aí, ao acordar, você vai fazer o seu café da manhã, ou então antes disso, você vai para a academia, você vai fazer um exercício, uma corrida. E aí, após isso, você vai para o seu trabalho, ou então se você trabalha em casa, você faz isso, você faz aquilo. Então, é até interessante você pegar um papel e colocar isso aí realmente de forma prática no papel. Então, horário X eu faço X, horário Y eu faço Y. Não precisa ser exatamente cada minuto você colocar ali. Não, mas para você ter um levantamento mínimo
Porque muitas das vezes você nem tem essa noção do que é que está sendo feito no seu dia. Você simplesmente reage aleatoriamente às coisas que tem para fazer e perde muito tempo com coisas bobas, com rede social, com coisas que não têm valor. Então, identificar esses padrões de produtividade e improdutividade é um dos pilares para você realmente conseguir ter uma boa possibilidade de gestão do seu tempo. Porque a gestão do tempo é justamente você gerir muito bem o seu recurso, chamado tempo, obviamente, pelo qual você vai conseguir finalizar coisas, finalizar tarefas, exercícios, projetos. Você vai conseguir fazer o que tem que ser feito. Então, identificando os seus padrões de produtividade, você pode melhorar, evoluir. E identificando os seus padrões de improdutividade, eles são justamente os furos em seu tanque. Imagine que o seu tempo, o tempo do seu dia é um tanque, e o líquido que tem dentro lá são os minutos, são as horas possíveis em que você pode atuar e fazer as coisas que tem que ser feitas. Os padrões de improdutividade são como buracos e frestas por onde escorre o seu tempo. Então você perde muito, muito tempo nessas improdutividades e que muitas das vezes nem são necessárias, muitas das vezes nem traz o mínimo que seja de útil para você, nem como um prazer momentâneo. Muitas das vezes nem prazer momentâneo se torna. Então, essa clareza é essencial. Então, eles são um dos principais desafios que você pode ter, que vão afetar o seu tempo, são justamente esses padrões de improdutividade, que muitas das vezes já estão enraizados como um hábito, como uma série de hábitos negativos que levam seu dia a simplesmente você ficar à deriva, perdendo tempo com coisas idiotas que não tem a menor necessidade. E isso torna um desafio para você mesmo, para você conseguir ser melhor. Agora, identificando os seus potenciais e as suas limitações. O que é que você já faz bem hoje? Nesse caso, seria padrões de produtividade. O que é que você faz bem hoje? Qual é o seu ponto do dia em que você consegue ter um desempenho interessante? Quais são os seus pontos fortes? Seus pontos fortes? Quais são as coisas que você faz bem, que você desempenha com a alta produtividade? Isso deve ser e pode ser exaltado para você mesmo, pode ser clarificado para você, para possivelmente ou você manter o que já está bom ou até melhorar o que já está bom. É possível. Agora, quais são as suas fraquezas? O que é que te impede de avançar? É a sua rede social, que você fica 3, 4 horas no Instagram? É o TikTok, que você vai lá ver Mariazinha fazendo aquela dancinha do mamão maluco? E que você fica ali perdendo tempo? Ou então você fica perdendo tempo com vídeo de gatinho, vídeo de, sei lá, qualquer coisa que seja, que simplesmente são entretenimentos baratos. O que é que te impede? Quais são suas fraquezas? Eu mesmo, uma das coisas que mais me fazem perder tempo, que eu, por gostar demais, eu não
excluo 100% na minha vida. Mas eu tenho a clareza de que me faz perder tempo. Então eu faço ao máximo o esforço de diminuir o gasto de tempo com aquilo, que é justamente futebol. Eu gosto muito de futebol e os programas esportivos, eles, se eu vacilar, eu passo o dia inteiro assistindo, principalmente quando o meu time ganha. Então, você tem que ter essa clareza. Quais são as suas fraquezas? O que é que te impede de avançar? O que é que te impede de ter um dia melhor, mais produtivo? E outra coisa, quando você tem um dia produtivo, você consegue fazer o que tem que ser feito, existe um prazer muito grande e até um reforço na sua autoestima, no seu senso de capacidade, que poucas coisas, poucos prazeres baratos, eles têm a capacidade de lhe trazer isso. Então, quando você começar, ou se você já faz isso, você sabe que é assim. Quando você faz tudo o que tem que ser feito, ou boa parte, você se sente a melhor pessoa do mundo. E o inverso também é verdade. Quando você não faz o que tem que ser feito, você se sente a pior pessoa do universo. E você identificar essas fraquezas, elas são, na verdade, desafios. São oportunidades de você se tornar melhor. De você saber que aquilo ali é uma possibilidade de regressão, é uma possibilidade de você acabar sendo estagnado na sua vida. E entender e identificar essas coisas é justamente um desafio e uma oportunidade de ser melhor. Mas, para isso, você vai ter que realmente identificar. Você vai ter que ter essa clareza. Por isso que justamente esse é o seu ponto de partida. É essa clareza do que você já faz bem e do que você não faz tão bem assim. Enfim, algumas ferramentas para essa autoavaliação que eu trouxe aqui. É o que eu dei uma pincelada já, que é o registro de suas atividades. Você monitorar o seu dia. Se você não tem a clareza mínima sobre o seu dia. E também, paralelamente, é você ter uma ferramenta que vai lhe ajudar a colocar o seu dia em espaços e blocos de tempo para se fazer determinadas coisas. Aí você pode usar tanto o Notion, você pode usar o Trello, você pode usar o Evernote, isso aí são plataformas online ou aplicativos. E também você pode usar, que é o que eu mais recomendo, que é o que eu mais uso, é justamente uma agenda de papel. Inclusive eu estou com a minha aqui na minha frente, estou aqui aberta. É justamente uma agenda que você pode usar para colocar todas as suas tarefas, tudo que você tem. Colocar as suas memórias, tudo que você tem que fazer, que precisa fazer, você vai colocar no papel. E liberar sua memória, liberar sua cabeça para pensar em outras coisas. Mais uma possibilidade é a roda da vida, que é uma ferramenta que, resumidamente, é você entender e avaliar como é que está a sua vida dividido entre áreas. Como é que está a sua vida em relação ao trabalho, em relação ao lazer, em relação ao desenvolvimento pessoal. Mas você pode expandir isso também para outras áreas. Se vocês acharem interessante, eu posso trazer um vídeo específico para a roda da vida e entender mais profundamente essa ferramenta. Mas também você pode colocar aqui os seus relacionamentos, você pode fazer realmente um apanhado de todas as áreas, dividir sua vida como cada área sendo um setor, por exemplo, como se fosse uma empresa, que aí você vai ter uma clareza e fazer a avaliação. Como é que tá? Como é que tá meu tempo, minha energia colocada nesse, entre aspas, setor?
estou colocando muito tempo no lazer e pouco tempo no trabalho, ou pelo menos na produtividade do trabalho, um trabalho extra, por exemplo, um segundo negócio, ou eu estou colocando muito tempo no trabalho e pouco na saúde, então eu estou ficando acima do peso, eu estou ficando sem energia para colocar e para usar durante o dia. Então, a roda da vida é uma ferramenta interessante para você ter essa clareza. E bora entender agora para a criação de uma estratégia de melhoria. Repare que pequenos ajustes, eles são muitas das vezes simples de serem feitos e fáceis. Alguns sim, outros não. Alguns mais fáceis, outros nem tanto. Eles são pequenos e, consequentemente, mais acessíveis de serem feitos. Porém, é muito subjugado e não é dado o valor da possibilidade de evolução que se pode ter quando você faz pequenas melhorias, pequenos ajustes. Isso aí lhe traz uma série de evolução, uma série de grandes feitos durante alguns tempos. Durante alguns meses. Porque assim, a sua melhoria ela não acontece do dia para a noite. Porém, com o passar do tempo, você colocando as coisas em prática, pequenos ajustes, eles vão trazer inúmeros resultados. Porque justamente você começar a melhorar a sua rotina, colocando as coisas nos seus devidos lugares, eliminando algumas distrações, isso vai lhe trazer muita evolução. E até em pouco tempo. Em questão de semana, você já pode perceber que está bem melhor do que antes. Então, justamente a definição dessas metas de maneiras realistas e alcançáveis, elas vão colocar você no caminho da evolução contínua. É você definir suas metas e alocar elas em tarefas, e a gente vai nesse curso aqui entender como fazer esse apanhado e essa distribuição de tarefas de maneira correta. Enfim, a reflexão. Depois de fazer essa autoanálise durante seu dia, você pode chegar aqui nesse vídeo mesmo e colocar nos comentários o que é que você descobriu sobre a sua produtividade. Uma das possibilidades é você fazer, se você você não tem muita clareza sobre os seus dias, você pode continuar do jeito que está durante o período. Por exemplo, pegar uma semana como teste. E aí, durante o dia, você vai pegando um papel e anotando. Durante esse horário, eu fiz X. E aí você vai ter uma clareza. No final da semana, você vai entender. E vai ficar extremamente assustado com tanto tempo que você perde. Principalmente com redes sociais, com coisas paralelas que não lhe levam a lugar nenhum. Tem até uma ferramenta que você pode usar, é justamente olhar o tempo gasto das suas redes sociais. Seu celular, seguramente ele tem a possibilidade de você ver isso. Eu mesmo, antes de entender tudo isso que eu estou falando aqui, eu passava 4, 5 horas no Instagram. Isso é assustador, bicho. É assustador. Então, como é que você pode aplicar tudo isso que você aprendeu hoje aqui? Você, principalmente,
as coisas a serem mais ressaltadas aqui é você entender os seus padrões de produtividade e improdutividade, como você usa o seu tempo hoje, e aí fazer essa alocação do seu tempo, essa definição de suas metas, caso você não tenha. Esse é o ponto principal. Esse é o ponto principal, é o seu ponto de partida mesmo. Então, essa é a aplicação que você tem que levar desse vídeo. É entender como é que tá o meu dia hoje, como é que estão as minhas semanas. E o próximo vídeo, você vai entender como realmente definir a sua meta. De maneira prática, de maneira correta. Enfim, eu lhe convido a conhecer, no primeiro link aqui da descrição, o curso Produtividade Extreme, que é basicamente isso aqui que eu já estou lhe apresentando de maneira gratuita, e eu reforço, vão ter ainda mais 13 a 14 vídeos desse curso gratuito aqui, e que você já vai ter resultado. Porém, se você quer ter uma rapidez ainda maior e mais conteúdo para você, se você ter mais ferramentas, eu lhe convido a conhecer o nosso treinamento Produtividade Extreme, que é todo um apanhado, desde a mentalidade, desde a gestão de tempo, e tudo isso que vai fazer com que você tenha dias muito mais produtivos, você alcance muito mais metas de maneira mais rápida e fácil. Então, desde já, lhe convido a conhecer. Primeiro link na descrição. E eu sou o Lucas, esse é o canal Crescente Constante. Até o próximo vídeo.